Esta oração ao Espírito Santo vai curar, restaurar, reconciliar sua casa e sua família. Você já percebeu que por trás das paredes da sua casa existem marcas invisíveis que ninguém vê? Brigas que deixaram feridas, silêncios que se transformaram em muros e dores que corroem a paz da família dia após dia. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um lar dividido, relacionamentos distantes e uma angústia que parece não ter fim. Mas a pergunta que eu te faço é: até quando você vai aceitar que sua casa continue sendo palco de lágrimas e não de alegria? Até quando você vai permitir que a falta de amor e a ausência de união continuem roubando aquilo que Deus planejou para ser bênção na sua vida? A palavra de Deus declara no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa passagem não é apenas uma promessa, mas um chamado urgente para que você entenda que sua família pode ser restaurada pelo poder do Espírito Santo. Se hoje sua casa está marcada por conflitos, saiba que a presença dele é capaz de transformar completamente essa realidade. Quando o Espírito Santo entra, ele cura feridas, reconcilia corações e devolve paz onde antes só havia tormenta. E é exatamente isso que você vai experimentar neste vídeo. Não importa há quanto tempo você vive com dores dentro do seu lar, porque a oração que vamos fazer juntos tem o poder de quebrar ciclos de destruição, restaurar relacionamentos e levantar novamente o alicerce da sua família. Mas é necessário que você permaneça até o final, porque cada palavra desta oração carrega uma promessa de cura, restauração e reconciliação para sua casa e sua família. Então, prepare-se, abra o coração e permita que o Espírito Santo fale diretamente com você agora. Porque o que começa aqui pode ser o início de uma nova história para a sua vida e para a sua família. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem ti nada posso, mas contigo tudo se transforma. É neste instante que eu clamo com toda a minha alma para que o teu poder irresistível invada cada espaço deste lar. Que as portas da minha casa se abram não para os ventos da discórdia ou da tristeza, mas para a manifestação grandiosa da tua glória. Que cada canto desta morada seja tomado por tua luz, expulsando de uma vez por todas a escuridão que insiste em trazer medo, divisão e angústia. Espírito Santo, levanta-te como guerreiro dentro desta casa e mostra que onde tu habitas, o mal não tem lugar. Enche este ambiente de tua autoridade e faz com que toda obra contrária seja destruída pela força que vem do alto. Espírito Santo, eu suplico que a tua presença seja como um fogo ardente que consome as sementes da destruição que tentaram ser plantadas aqui. Que toda palavra maldita, toda maldição declarada e toda intenção maligna sejam agora quebradas pelo poder que emana de ti. Transforma este lar em território sagrado, onde cada passo é guardado, cada respiração é protegida e cada pensamento é guiado por tua sabedoria. Espírito Santo, que as paredes desta casa testemunhem a libertação acontecendo neste exato momento. Que os céus se abram e o teu agir torne impossível a permanência de qualquer sombra de opressão. Espírito Santo, eu invoco tua força para arrancar pela raiz toda a desavença que vem se repetindo neste lar. Que os ciclos de contenda sejam quebrados, que a divisão seja desfeita e que os gritos de ódio sejam substituídos por palavras de amor e reconciliação. Que a atmosfera que antes carregava peso e desespero seja transformada em um lugar leve, onde o teu sopro traz paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. Espírito Santo, faz deste ambiente um espaço onde a tua presença é sentida em cada olhar, em cada gesto, em cada detalhe. Espírito Santo, levanta um escudo poderoso
em torno desta casa e não permita que nenhuma seta do inimigo encontre espaço. Que cada ataque espiritual, cada investida oculta e cada armadilha preparada sejam frustrados diante da tua autoridade. Que esta família esteja guardada não apenas nas paredes visíveis, mas envolvida por um muro espiritual impenetrável, sustentado pelo teu poder. Espírito Santo, sela cada vida com a tua marca, para que nada consiga desviar este lar do propósito que o Senhor determinou. Transforma este espaço em fortaleza onde o mal não entra e a tua paz permanece para sempre. Espírito Santo, sopra sobre este lar um vento de restauração que percorra cada quarto, cada sala, cada ambiente. Que onde havia silêncio de dor, se escute agora cântico de gratidão. Que onde havia lembranças de feridas, floresçam memórias de vitória. Espírito Santo, faz com que cada lágrima derramada neste lugar seja recolhida e transformada em testemunho de superação. Reescreve a história desta casa para que todos saibam que aqui habita a presença que muda destinos. Que este lar se torne exemplo vivo do teu poder restaurador, marcando gerações com a lembrança de que o impossível se torna possível em ti. Espírito Santo, entra nesta casa como Senhor absoluto, expulsando toda influência que não te honra e tomando o trono do governo familiar. Que cada decisão seja inspirada por ti, que cada escolha seja iluminada pela tua sabedoria, que cada caminho seja aberto pela tua direção. Estabelece neste lugar um ambiente de vitória, onde nada prevalece contra a tua vontade. Espírito Santo, toma posse desta casa e de cada vida que aqui habita, para que a partir de hoje não haja dúvidas. Este lar pertence a ti, é consagrado a ti e será testemunho vivo do teu poder em ação. Espírito Santo, tu conheces cada coração dentro desta casa e sabes das dores que não foram reveladas a ninguém. Tu sondas os pensamentos mais profundos e encontras lágrimas que nunca escorreram diante dos olhos humanos. Eu te peço agora que a tua mão poderosa toque as feridas que se escondem atrás de sorrisos, que cicatrize marcas deixadas por palavras que machucaram, por rejeições que deixaram vazios e por decepções que quebraram sonhos. Espírito Santo, cura de dentro para fora, alcançando o que nenhum remédio pode alcançar, trazendo vida onde a esperança parecia morta e enchendo de força aqueles que se sentem fracos demais para continuar. Espírito Santo, derrama tua consolação sobre os corações cansados que se encontram nesta casa. Alivia os ombros sobrecarregados pelo peso das preocupações e desfaz os nós que a ansiedade criou no íntimo de cada um. Traz o descanso que o mundo não consegue dar e substitui os medos que sufocam pela confiança em tua presença constante. Que cada respiração seja agora renovada pela certeza de que não estão sozinhos, mas guardados por ti, sustentados por ti e fortalecidos pela tua mão estendida. Espírito Santo, faz florescer esperança em cada olhar, devolvendo brilho aos olhos que estavam opacos pelo desânimo. Espírito Santo, eu clamo para que todo ressentimento que adoece os relacionamentos seja arrancado de uma vez por todas, que mágoas antigas não tenham mais voz neste lar, que lembranças dolorosas não sejam repetidas como correntes que aprisionam o coração. Substitui a amargura pelo perdão, o orgulho pela humildade e a distância pelo abraço da reconciliação. Espírito Santo, transforma os vínculos quebrados em laços de respeito e amor e mostra que não há ferida tão profunda que o teu poder não possa restaurar. Espírito Santo, visita cada mente e remove os pensamentos de inferioridade, de rejeição e de incapacidade que enfraquecem o coração. Onde havia acusações, planta agora convicção de identidade e valor em ti. Onde havia mentiras, estabelece a verdade que liberta. Onde havia vozes que condenavam, que ressoe apenas a tua voz que afirma: tu és amado, tu és escolhido, tu tens valor. Espírito Santo,
cura não apenas os corpos, mas sobretudo as emoções que estavam despedaçadas, trazendo equilíbrio e paz ao coração. Espírito Santo, toca nos relacionamentos familiares e traz de volta a alegria de conviver. Que as conversas não sejam mais arenas de conflito, mas pontes de entendimento. Que cada refeição compartilhada seja marcada pela união e não pela frieza do silêncio. Restaura a capacidade de ouvir, a paciência de compreender e a disposição de caminhar juntos. Espírito Santo, coloca dentro de cada membro desta família um desejo sincero de valorizar o outro, de cuidar do outro e de perdoar sem medir. Espírito Santo, faz destilar um ambiente de cura permanente, onde as feridas do passado não ditam mais o futuro. Que a partir deste momento, cada pessoa que aqui entra sinta leveza, sinta paz e sinta amor verdadeiro. Estabelece tua presença como remédio diário, como fonte inesgotável de restauração. Espírito Santo, toma os corações desta família em tuas mãos e mostra que onde tu estás, a dor se converte em esperança, a fraqueza se torna força e a perda se transforma em recomeço. Espírito Santo, eu te invoco para que sejas o elo que reconcilia o que foi quebrado dentro desta família. Tu que és especialista em unir o que parecia impossível, vem agora e derruba as muralhas que o orgulho ergueu, desmancha as correntes que a mágoa fortaleceu e abre caminho para o reencontro de corações afastados. Onde houve silêncio por anos, coloca palavras de perdão. Onde houve distância, cria oportunidades de proximidade. E onde houve frieza, acende a chama da ternura que restaura os laços familiares. Espírito Santo, que a reconciliação não seja apenas um desejo, mas uma realidade palpável, acontecendo neste momento diante da tua presença. Espírito Santo, toca profundamente nas relações entre pais e filhos, entre irmãos e casais que já não conseguem se entender. Mostra-lhes que o amor é mais forte que as diferenças e que o perdão é a chave que abre portas fechadas há tanto tempo. Que cada palavra dura seja substituída por um diálogo que constrói e que cada lembrança de dor seja apagada pela certeza de que o teu poder é capaz de refazer histórias. Espírito Santo, que o coração endurecido se torne maleável em tuas mãos e que cada pessoa desta família reconheça que a unidade é um presente que precisa ser guardado como tesouro. Espírito Santo, quebra agora as correntes invisíveis que prenderam esta casa a um ciclo de divisões constantes. Que toda a estratégia do inimigo para manter este lar desunido seja desfeita e que as setas da discórdia sejam lançadas por terra. Liberta esta família de maldições repetidas ao longo de gerações, desfazendo padrões de abandono, rejeição e indiferença, que se repetiram como uma herança maligna. Espírito Santo, estabelece aqui um novo ciclo, marcado pela graça da reconciliação e pela força da união. Que cada geração futura se lembre de que foi no poder da tua presença que tudo foi restaurado. Espírito Santo, coloca humildade em cada coração, para que não haja barreiras no ato de pedir perdão ou de reconhecer erros. Tira do meio desta casa o orgulho que impede a reconciliação e substitui-o pela disposição de ouvir, de compreender e de abraçar sem reservas. Ensina cada um a ceder, a valorizar mais a família do que qualquer ressentimento e a perceber que viver em paz é infinitamente melhor do que insistir em ter razão. Espírito Santo, que a reconciliação se torne a marca desta casa e que todos que aqui entrarem sintam a diferença de um lar restaurado pelo teu poder. Espírito Santo, sopra um vento novo sobre esta família e reaviva o desejo de caminhar juntos novamente. Que os encontros que antes eram motivo de tensão se tornem momentos de celebração. Que os olhares que antes carregavam frieza sejam agora cheios de compaixão e de cuidado. Espírito Santo,
Planta dentro de cada coração um amor que não se apaga, um amor que ultrapassa falhas e que aprende a enxergar no outro um irmão, um aliado, alguém que merece respeito e carinho. Faz com que esta reconciliação seja duradoura, firme e forte, sustentada pela tua graça. Espírito Santo, faz desta casa um testemunho vivo de que a reconciliação é possível mesmo quando tudo parecia perdido. Que os vizinhos, os amigos e os parentes próximos vejam a transformação que ocorreu aqui e sejam inspirados a buscar o mesmo milagre em seus próprios lares. Espírito Santo, sela esta família com a marca da unidade e transforma este lar em um farol de esperança para outros. Que a reconciliação que começa agora não seja passageira, mas permanente, mostrando que quando tu ages, nada pode resistir ao poder do teu amor que une, restaura e transforma. Espírito Santo, tu és a verdadeira paz que o mundo não pode oferecer, e eu te clamo agora para que entres nesta casa e silencies toda a tempestade que tem roubado o descanso desta família. Onde há gritos de discussões, traz o som suave da calma. Onde há angústia sufocante, derrama serenidade que alivia. E onde há pensamentos atormentados, estabelece tua ordem e clareza. Espírito Santo, toma este lar em tuas mãos poderosas e faz cessar a tormenta que insiste em destruir o convívio familiar. Que a tua paz seja como um rio que corre por cada cômodo, limpando o ar pesado e enchendo a atmosfera de alívio e esperança. Espírito Santo, eu clamo para que todo espírito de contenda seja lançado por terra e que a irritação que se levanta sem motivo seja substituída por mansidão. Que a ansiedade que consome o coração seja arrancada e que a pressa em falar seja trocada pela sabedoria de ouvir. Espírito Santo, estabelece uma nova cultura nesta família, onde as palavras sejam instrumentos de cura e não de feridas, onde os gestos transmitam acolhimento e não rejeição. Que cada pessoa deste lar aprenda a ser um portador da paz que vem de ti, escolhendo sempre reconciliar ao invés de dividir. Espírito Santo, visita cada mente e desfaz os pensamentos que alimentam o medo, a insegurança e a desconfiança. Apaga as vozes que ecoam lembranças dolorosas e cria no coração de cada um a confiança plena de que tu és o refúgio seguro. Espírito Santo, transforma os ambientes desta casa em lugares de descanso e não de tensão, em lugares de refúgio e não de fardo. Que a noite de cada membro desta família seja tranquila, livre da insônia causada por preocupações, e que cada manhã seja recebida com renovada força e alegria. Espírito Santo, toma o controle das conversas que acontecem dentro deste lar. Que não existam mais acusações sem propósito, julgamentos precipitados ou palavras que abrem feridas difíceis de cicatrizar. Ensina cada boca a declarar bênçãos ao invés de maldições, a levantar ao invés de derrubar, a consolar ao invés de provocar dor. Espírito Santo, coloca em cada coração o desejo de cultivar a harmonia, mesmo nos momentos de conflito, para que o lar não seja tomado pela ira, mas se mantenha como lugar de segurança e reconciliação. Espírito Santo, eu clamo para que o teu bálsamo seja derramado sobre cada coração, trazendo cura interior que gera paz exterior. Que as emoções descontroladas sejam domadas pela tua presença e que as feridas ocultas que provocam explosões de raiva sejam tratadas pela tua mão poderosa. Espírito Santo, enche cada mente com a certeza de que a paz não depende das circunstâncias, mas de tua presença constante. Que este lar seja marcado pela tranquilidade que não se abala diante das adversidades, porque está firmado no teu poder que é inabalável. Espírito Santo, faz desta casa um exemplo vivo de paz que transforma. Que todos que cruzarem esta porta sintam de imediato a diferença no ambiente, como se respirassem alívio e esperança no ar.
Que vizinhos, amigos e parentes reconheçam que algo sobrenatural aconteceu aqui e saibam que foi a tua presença que trouxe descanso onde havia cansaço, serenidade onde havia perturbação e reconciliação onde havia brigas. Espírito Santo, sela este lar com a paz que excede todo o entendimento e estabelece-o como farol de harmonia, onde o teu nome é exaltado e tua presença é honrada em cada detalhe. Espírito Santo, eu te clamo para que tragas de volta a alegria que se perdeu dentro desta casa. Que cada coração abatido seja visitado agora pela esperança renovada e que cada olhar cansado volte a brilhar como no tempo em que havia harmonia e leveza. Onde o silêncio do desânimo tomou conta, faz ecoar o som das risadas sinceras. Onde a tristeza pesava nos ombros, coloca o cântico da gratidão. Espírito Santo, restitui a alegria de viver em família, devolvendo ao lar o calor da convivência e a doçura dos momentos simples que são marcados pela tua presença. Espírito Santo, derrama sobre este lar uma unção de contentamento que não depende de circunstâncias. Que mesmo diante das dificuldades, haja uma força interior que mantém os corações firmes e felizes em ti. Que cada refeição compartilhada seja motivo de celebração e que cada encontro familiar seja envolvido por uma atmosfera de riso, de afeto e de lembranças boas. Espírito Santo, substitui o peso da rotina pelo prazer da convivência, tornando cada instante em família um tesouro que fortalece os vínculos e gera novas memórias de amor. Espírito Santo, visita as crianças desta casa e devolve-lhes a leveza que talvez tenha sido roubada pelas preocupações ou pelo ambiente de conflito. Que seus sorrisos voltem a encher os corredores de vida, trazendo esperança também aos adultos que precisam reaprender a se alegrar nas pequenas coisas. Espírito Santo, toca nos jovens e restaura neles o entusiasmo pelo futuro, eliminando pensamentos de desânimo e despertando sonhos que estavam adormecidos. Que a alegria seja a marca das novas gerações desta família, firmadas em tua presença. Espírito Santo, renova também os corações cansados dos mais velhos, que muitas vezes carregam fardos em silêncio. Retira deles o peso das preocupações e coloca de volta a gratidão pelos anos vividos, mostrando que ainda há muito a desfrutar e compartilhar. Que suas palavras sejam cheias de alegria contagiante, inspirando filhos e netos a também confiarem no Senhor. Espírito Santo, devolve o vigor ao que estava desanimado e coloca sobre os lábios cansados canções de louvor que trazem esperança e paz. Espírito Santo, faz desta casa um lugar onde a alegria seja constante, não um visitante passageiro. Que cada manhã comece com gratidão, cada tarde seja marcada por gestos de carinho e cada noite seja encerrada com paz e riso sincero. Que até os momentos mais difíceis sejam enfrentados com fé e serenidade, porque a alegria que vem de ti é mais forte do que qualquer circunstância. Espírito Santo, torna esta alegria permanente, como uma chama que nunca se apaga e que mantém a família unida em amor. Espírito Santo, transforma este lar em testemunho vivo de que a tua presença gera verdadeira felicidade. Que os que entrarem nesta casa percebam de imediato a leveza no ambiente, sintam o conforto de um lugar cheio de paz e vejam a alegria refletida nos olhos de cada pessoa. Que esta família seja conhecida por sua capacidade de manter a esperança, por seu riso que contagia e por sua fé que inspira. Espírito Santo, sela esta alegria como marca eterna deste lar, para que todos saibam que aqui habita o teu poder que restaura, reconcilia e enche de vida em abundância. Espírito Santo, eu clamo diante da tua grandeza, para que entres neste lar com tua autoridade e quebres todo ciclo de divisão que insiste em se repetir. Tu conheces as raízes ocultas que alimentaram desuniões,
os segredos escondidos que se transformaram em muralhas e as sementes lançadas pelo inimigo que germinaram em separações dolorosas. Eu te peço, Espírito Santo, que arranques pela raiz cada influência maligna que fortaleceu a discórdia e que desfaças as correntes que aprisionaram esta família em ciclos de brigas e afastamentos. Que tua presença seja como martelo que despedaça as cadeias invisíveis e abre espaço para um novo tempo de união. Espírito Santo, entra nos corações e destrói os padrões de orgulho e ressentimento que têm se repetido como herança de geração em geração. Onde o silêncio gelado substituiu o diálogo, planta palavras de reconciliação. Onde a indiferença foi cultivada, coloca gestos de cuidado. Espírito Santo, desarma as mentes endurecidas e coloca humildade que se rende ao perdão. Que este lar não seja mais palco de repetições de erros do passado, mas sim cenário de recomeços sustentados pelo teu amor. Torna clara a cada membro desta família a verdade de que só em ti está a força para romper o que parecia inquebrável. Espírito Santo, eu te peço que feches as brechas que permitiram a entrada da discórdia. Sejam elas palavras malditas lançadas contra esta família, sejam feridas antigas nunca tratadas, ou até mesmo influências espirituais malignas, fecha-as com o teu poder. Que nenhum ciclo de ofensa, nenhum padrão de separação e nenhuma marca de abandono encontre mais espaço aqui. Espírito Santo, coloca nesta casa um selo de unidade, de forma que cada tentativa de divisão seja frustrada antes mesmo de nascer. Que a paz que vem de ti seja o muro que protege esta família contra todo ataque de desunião. Espírito Santo, substitui os hábitos destrutivos que alimentaram esses ciclos por práticas que edificam e fortalecem a comunhão. Onde havia gritos, coloca canções de louvor. Onde havia acusações, coloca palavras de afirmação. E onde havia portas fechadas, abre caminhos de proximidade e diálogo. Espírito Santo, ensina esta família a cultivar diariamente a unidade, entendendo que a reconciliação é um exercício constante e não apenas um momento isolado. Dá-lhes sabedoria para protegerem a paz conquistada e para vigiarem contra tudo o que ameaça destruí-la. Espírito Santo, restaura também a visão espiritual desta família, para que compreendam que a divisão não é apenas uma questão humana, mas uma armadilha arquitetada pelo inimigo. Abre seus olhos para enxergarem que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que querem destruir o lar. Espírito Santo, reveste-os de autoridade para que resistam às investidas malignas e fortalece cada coração com a certeza de que em ti a vitória já está garantida. Que este lar seja firme como uma fortaleza, blindado contra qualquer tentativa de repetição de conflitos. Espírito Santo, transforma esta casa em um lugar onde os ciclos de divisão se encerram de uma vez por todas. Que as gerações futuras sejam testemunhas de uma nova história, marcada pela unidade, pela reconciliação e pelo amor inquebrável. Que pais e filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs se vejam como aliados e não como inimigos. Espírito Santo, estabelece um pacto de paz dentro desta família e que a marca registrada deste lar seja a vitória sobre a divisão. Que todos que aqui entrarem reconheçam que foi a tua presença que encerrou um ciclo de destruição e abriu um tempo de harmonia permanente. Espírito Santo, eu te clamo neste momento para que renoves a esperança que parecia ter se apagado dentro desta casa. Tu conheces os sonhos que foram deixados para trás, os planos que foram interrompidos pela dor e as promessas que muitos já não acreditam mais que se cumprirão. Entra agora com tua força restauradora e sopra fôlego novo sobre cada coração cansado. Que os olhos que só enxergavam impossibilidades passem a contemplar oportunidades e que a fé outrora fragilizada seja reacendida como chama viva.
Espírito Santo, faz nascer dentro desta família a certeza de que não é o fim, mas o início de um novo tempo cheio de vitórias. Espírito Santo, toca profundamente naqueles que já desistiram de lutar por sua própria vida ou pela vida de sua família. Muitos se encontram prostrados, acreditando que não vale a pena continuar. Mas tu és aquele que levanta o abatido e ergue do pó aquele que estava prestes a cair. Coloca em cada coração o desejo de recomeçar, de acreditar novamente, de não permitir que o desânimo seja a última palavra. Espírito Santo, faz com que a esperança floresça mesmo em meio às ruínas, mostrando que nada está perdido quando tu estás presente. Espírito Santo, renova também a esperança em cada relacionamento familiar. Onde há casamentos que parecem quebrados além da reparação, mostra que o amor pode ser restaurado e fortalecido. Onde filhos perderam a confiança nos pais ou pais nos filhos, reata os laços pela tua intervenção sobrenatural. Que cada vínculo destruído seja reconstruído com base na tua verdade. E que cada relação marcada pela distância seja renovada pela proximidade. Espírito Santo, planta no coração desta família a convicção de que o amanhã pode ser diferente e que a reconciliação é possível quando tu ages. Espírito Santo, visita aqueles que perderam a esperança em sua vida financeira, profissional ou emocional. Onde há portas fechadas, mostra que és capaz de abrir novos caminhos. Onde há dívidas e impossibilidades, traz estratégias e sabedoria. Onde há tristeza e desânimo, derrama coragem para levantar e prosseguir. Espírito Santo, mostra a cada membro desta família que eles não foram abandonados e que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Que tua presença renove a confiança em cada detalhe, provando que a esperança nunca será em vão quando está firmada em ti. Espírito Santo, sopra agora um vento de vida sobre os sonhos enterrados. Que aqueles que desistiram de estudar, de trabalhar, de amar ou de acreditar em uma vida melhor, voltem a sonhar novamente. Traz de volta os projetos que foram paralisados pelo medo e faz com que cada passo seja dado com coragem e ousadia. Espírito Santo, que a esperança renovada nesta casa não seja apenas emocional, mas espiritual e prática, levando a família a agir com fé e a colher os frutos da confiança em ti. Espírito Santo, faz desta família um testemunho vivo de esperança renovada. Que todos que os conhecem possam ver a diferença em suas atitudes, em seus semblantes e em sua maneira de viver. Que esta casa seja lembrada como lugar onde a desesperança foi vencida pela fé, onde o cansaço deu lugar à coragem e onde o futuro deixou de ser motivo de medo para se tornar motivo de celebração. Espírito Santo, sela cada coração com a certeza de que dias melhores virão e que a esperança plantada hoje se transformará em colheita abundante de vitórias amanhã. Espírito Santo, eu levanto agora minha voz e clamo para que tua proteção desça sobre esta casa como uma muralha intransponível. Que cada porta, cada janela e cada parede sejam guardadas pela tua presença, de modo que nenhuma força do mal consiga atravessar este território. Que os ares desta casa sejam purificados, expulsando toda influência maligna que tenta se aproximar. Espírito Santo, cobre este lar com teu poder e estabelece-o como lugar santo, onde apenas tua paz, tua luz e tua presença reinam. Que este ambiente seja tão protegido que até os que entrarem percebam imediatamente que aqui existe um refúgio seguro. Espírito Santo, eu te peço que desfaças todas as armadilhas invisíveis que o inimigo tentou preparar contra esta família. Todo laço de destruição, toda obra oculta, toda palavra maldita lançada contra este lar seja anulada agora pelo teu poder. Que cada investida seja transformada em nada e que os planos do mal caiam diante da tua autoridade.
Espírito Santo neutraliza os ataques espirituais, impedindo que pensamentos de medo, ansiedade ou confusão encontrem espaço aqui. Que este lar seja blindado contra toda energia destrutiva e fortalecido com a tua presença constante. Espírito Santo, guarda também cada pessoa que vive nesta casa, não apenas o ambiente físico. Protege o corpo contra doenças que tentam se instalar, protege a mente contra pensamentos de desespero e protege o coração contra sentimentos de rancor. Que todos estejam cercados por tua mão poderosa em cada passo dado dentro e fora do lar. Espírito Santo, que nenhum acidente, nenhuma cilada e nenhuma ameaça consiga alcançar estas vidas, pois elas estão escondidas sob tua proteção. Dá segurança nos momentos de fragilidade e mostra que quando tu és o guardião, não há com o que temer. Espírito Santo, levanta sentinelas espirituais ao redor desta casa. Que anjos ministradores sejam enviados agora para vigiar cada espaço, dia e noite, sem cessar. Que eles impeçam a entrada de qualquer força maligna e que sua presença seja constante como sinal de que o Senhor cuida deste lar. Espírito Santo, coloca sobre esta família a certeza de que nunca estão sozinhos, mas guardados e acompanhados pela proteção celestial. Que cada membro desta casa durma em paz, sabendo que há uma cobertura espiritual poderosa sobre eles. Espírito Santo, eu te peço que estabeleças uma atmosfera de paz inquebrável dentro deste lar. Que brigas, contendas e intrigas sejam expulsas e que no lugar delas floresçam diálogos saudáveis, compreensão e respeito. Que a inveja, o ciúme e as influências negativas não encontrem espaço para se desenvolverem aqui. Espírito Santo, que cada palavra dita seja carregada de vida e cada gesto realizado seja marcado por amor. Que a proteção que tu dás não seja apenas contra forças externas, mas também contra comportamentos internos que poderiam ferir a unidade da família. Espírito Santo, sela esta casa com teu poder, de modo que nenhum mal consiga permanecer onde tu habitas. Que este lar seja conhecido como território consagrado, onde a presença de Deus reina e onde não há espaço para trevas. Espírito Santo, coloca sobre esta família a marca da segurança, para que todos os que entrarem percebam que aqui a luz prevalece, a paz domina e o teu poder protege. Que os inimigos espirituais que tentaram tocar nesta casa fujam derrotados e que a vitória sobre o mal seja testemunhada diariamente. Espírito Santo, eu te clamo para que sejas a voz que guia cada passo desta família. Tu conheces os caminhos que parecem confusos, as escolhas que parecem difíceis e as decisões que carregam peso sobre os ombros. Entra agora como conselheiro fiel e derrama a tua sabedoria sobre cada coração. Que nenhuma decisão seja tomada baseada apenas em sentimentos passageiros, mas que cada escolha seja conduzida pela tua direção segura. Espírito Santo, abre os olhos desta casa para enxergar o que está oculto, revela o que parecia invisível e mostra a rota certa que conduzirá à paz, à prosperidade e à união. Espírito Santo, guia os pais desta família nas responsabilidades que carregam. Que cada passo dado por eles seja inspirado por tua verdade e não pelo medo ou pela pressão. Ensina-os a decidir com calma e confiança, sem se deixarem levar pelo desespero das circunstâncias. Espírito Santo, dá discernimento para que eles saibam dizer sim ou não com firmeza e que cada palavra deles seja um reflexo da tua orientação. Que os filhos encontrem segurança nas escolhas dos pais, porque perceberão que essas decisões foram conduzidas pela tua presença. Espírito Santo, dirige também os filhos, para que não sejam levados por más influências ou por caminhos que parecem fáceis, mas trazem destruição. Coloca neles clareza para escolher amigos que edificam, hábitos que fortalecem e sonhos que valem a pena.
Espírito Santo, livra-os de decisões precipitadas, de escolhas motivadas apenas por vaidade ou por pressões externas, e dá-lhes sabedoria além da idade que possuem. Que cada passo deles seja como uma semente plantada em solo fértil, que dará frutos de paz e de sucesso. Espírito Santo, eu te peço que esta família não se perca em caminhos de indecisão, mas que aprenda a buscar em ti a resposta antes de agir. Que cada projeto seja colocado diante do Senhor, que cada contrato seja apresentado em oração e que cada palavra seja pensada sob tua influência. Espírito Santo, cria o hábito de depender de ti em tudo, para que nunca falte clareza no momento de escolher. Que o sim e o não desta casa não sejam frutos de emoção, mas frutos da tua vontade perfeita. Espírito Santo, guarda esta família contra decisões que possam trazer dor futura. Interrompe os planos que não vêm de ti, bloqueia portas que parecem boas, mas escondem armadilhas, e abre apenas aquilo que conduzirá à bênção. Que ninguém nesta casa se deixe enganar por aparências, mas aprenda a discernir os sinais que tu mostras. Espírito Santo, dá coragem para abandonar caminhos que não edificam e perseverança para esperar a tua resposta, mesmo quando a ansiedade tentar apressar. Ensina-os que o tempo certo é o teu e que nenhuma escolha feita na tua direção será em vão. Espírito Santo, faz deste lar um exemplo vivo de família guiada pelo alto. Que todos que olharem para eles reconheçam que há ordem, sabedoria e paz em suas escolhas. Que os vizinhos, amigos e parentes percebam que o sucesso desta casa não vem apenas de esforço humano, mas do cuidado de um Deus que dirige cada detalhe. Espírito Santo, sela esta família com o selo da tua orientação e que cada passo dado seja sempre para mais perto da tua vontade, mais perto da tua presença e mais perto do propósito que preparaste para eles. Espírito Santo, eu te peço que esta família aprenda a discernir a diferença entre escolhas boas e escolhas corretas, pois muitas vezes aquilo que parece vantajoso aos olhos humanos pode trazer dor no futuro. Ensina-os a não se deixarem guiar por pressões externas, ilusões momentâneas ou promessas enganosas, mas a esperar pacientemente pela tua resposta. Espírito Santo, coloca em seus corações a coragem de dizer não ao que não edifica e a ousadia de seguir firme no caminho que conduz à tua vontade, mesmo que pareça mais difícil. Espírito Santo, eu te clamo para que visites agora os recônditos mais profundos desta casa e de cada coração que nela habita. Tu sabes das dores escondidas, dos traumas nunca revelados e das feridas que o tempo não conseguiu apagar. Muitos ainda carregam lembranças que doem como se tivessem acontecido ontem, e essas memórias têm aprisionado vidas em ciclos de tristeza e ressentimento. Espírito Santo, entra com teu bálsamo curador e toca nessas feridas invisíveis. Que cada marca deixada por traições, rejeições e abandonos seja transformada em testemunho de superação, porque somente o teu poder é capaz de restaurar completamente o que foi destruído. Espírito Santo, eu te peço que retires o peso das palavras que ainda ecoam na mente e no coração desta família. Palavras de desprezo, de humilhação e de acusação foram sementes malignas que cresceram em forma de insegurança, medo e baixa autoestima. Mas hoje, na tua presença, eu clamo para que essas sementes sejam arrancadas e substituídas pela certeza do valor que cada um tem em ti. Espírito Santo, apaga as vozes do passado e faz com que a única voz audível seja a tua, que declara amor, escolha e cuidado. Que cada mente seja liberta do cárcere das lembranças negativas e encontre descanso em tua verdade. Espírito Santo,
Visita os relacionamentos familiares que foram quebrados por erros antigos, pais que falharam com filhos, filhos que se rebelaram contra pais, irmãos que permitiram que a inveja ou o orgulho levantassem muralhas. Todos precisam da tua cura. Espírito Santo, derrama sobre eles o dom do perdão, que as mágoas acumuladas por anos não tenham mais poder e que cada coração seja capaz de liberar e também receber perdão. Toca nos vínculos familiares, restaura-os pelo teu poder e mostra que nunca é tarde para recomeçar. Espírito Santo, cura também as emoções daqueles que carregam arrependimentos profundos. Muitos se culpam por decisões erradas, por caminhos escolhidos no passado e pelas consequências que enfrentam até hoje. Mas tu és aquele que transforma a culpa em lição e fracasso em degrau para a vitória. Espírito Santo, liberta-os do peso do remorso e mostra que o futuro não precisa ser escravo das escolhas antigas. Faz com que cada um desta família se levante com a convicção de que em ti sempre há uma nova chance, sempre há um novo começo. Espírito Santo, toca também na área dos relacionamentos amorosos e das alianças rompidas. Cicatriza as dores de casamentos abalados, de separações traumáticas, de promessas quebradas e de expectativas frustradas. Faz com que as lembranças dessas feridas não sejam mais fonte de lágrimas, mas base de fortalecimento para que erros não se repitam. Espírito Santo, cura as lembranças que ainda fazem sangrar e coloca em seu lugar a paz que liberta e a esperança que aponta para novos horizontes. Que ninguém mais viva preso ao que passou, mas que todos possam andar em liberdade rumo ao que tu preparaste. Espírito Santo, sela esta casa com a certeza de que o passado já não tem poder de controlar o presente e muito menos de roubar o futuro. Que as histórias dolorosas sejam transformadas em marcos de vitória, que as cicatrizes se tornem sinais de superação e que cada lembrança sirva apenas para testemunhar o quanto o Senhor é fiel. Espírito Santo, estabelece neste lar uma atmosfera de cura permanente, onde as lágrimas de ontem não se repetem hoje e onde cada coração encontra descanso em ti. Que este seja o tempo de virar a página, de começar uma nova história e de viver a plenitude que só tua presença pode oferecer. Espírito Santo, eu te peço também que cures as feridas deixadas por perdas irreparáveis, aquelas que marcaram a alma com saudade e dor. Muitas vezes, a ausência de alguém querido se transformou em um vazio que parece impossível de preencher, trazendo solidão e tristeza constante. Mas eu clamo para que o teu consolo alcance esses corações agora, mostrando que, mesmo diante da ausência, tu permaneces presente, sustentando e dando força. Espírito Santo, transforma a saudade em lembranças de gratidão e reveste cada coração com paz, para que as memórias não sejam fardo, mas inspiração para seguir vivendo com esperança. Espírito Santo, eu te clamo neste momento para que derrames o teu amor verdadeiro sobre esta casa e cada pessoa que nela habita. Tu conheces os vazios que os relacionamentos humanos não conseguiram preencher e sabes das feridas que ainda clamam por cura. Eu te peço, Espírito Santo, que faças transbordar um amor que não se baseia em interesses ou conveniências, mas que permanece firme mesmo em meio às dificuldades. Que este amor seja como um laço invisível, mantendo esta família unida, fortalecida e protegida contra as forças que tentam separá-la. Que cada coração seja envolvido por esse amor inquebrável, capaz de superar qualquer barreira. Espírito Santo, derrama amor entre marido e esposa, para que o vínculo conjugal seja restaurado e fortalecido. Que o respeito, a cumplicidade e a fidelidade sejam marcas visíveis deste relacionamento. Onde houve frieza, traz calor. Onde houve indiferença, coloca cuidado. Onde houve desconfiança, planta confiança renovada. Espírito Santo, ensina-os a se valorizarem mutuamente, a se enxergarem como parceiros e não adversários,
e a compreenderem que o amor verdadeiro é construído todos os dias com paciência e dedicação. Faz com que este casamento seja reflexo da tua presença. Espírito Santo, toca também no relacionamento entre pais e filhos. Remove toda barreira criada pelo orgulho, pela falta de diálogo ou pelas feridas não tratadas. Faz com que a autoridade seja exercida com amor e não com dureza, e que a obediência seja resultado de respeito e não de medo. Espírito Santo, cria um ambiente onde os filhos se sintam seguros para falar, para pedir ajuda e para confiar nos pais. E que os pais, por sua vez, sejam exemplos de afeto, compreensão e sabedoria, cultivando lares onde o amor não falha. Espírito Santo, derrama amor entre irmãos e irmãs desta família. Que as rivalidades sejam desfeitas e que cada ressentimento seja substituído por amizade verdadeira. Ensina-os a se alegrar pelas vitórias uns dos outros, a apoiar nos momentos de fraqueza e a caminhar lado a lado como companheiros inseparáveis. Espírito Santo, planta nos corações um espírito de cooperação, onde cada um reconhece o valor do outro e compreende que juntos são mais fortes. Que a irmandade seja marcada pela lealdade e pelo cuidado constante. Espírito Santo, estende esse amor para além dos muros desta casa. Que esta família aprenda a amar não apenas uns aos outros, mas também os que estão ao redor. Que vizinhos, amigos e até mesmo aqueles que já causaram feridas percebam que existe algo diferente aqui. O amor que não se apaga. Espírito Santo, dá a graça de amar até os que perseguem, de perdoar até os que ferem e de servir até os que não reconhecem. Que este lar se torne um farol de amor, irradiando tua luz para todos que se aproximarem. Espírito Santo, sela este lar com tua marca de amor incondicional. Que cada gesto realizado aqui seja fruto desse amor, que cada palavra pronunciada carregue ternura e que cada decisão tomada seja guiada pelo cuidado mútuo. Espírito Santo, faz com que a identidade desta família seja conhecida pelo amor que demonstra, não apenas dentro da casa, mas em todos os lugares onde for. Que a tua presença torne este lar um testemunho vivo de que o amor verdadeiro existe, permanece e transforma. Espírito Santo, derrama também amor sobre aqueles que se sentem sozinhos dentro desta família. Muitas vezes, mesmo cercados de pessoas, há corações que sofrem em silêncio por não se sentirem compreendidos ou valorizados. Toca nessas vidas e mostra-lhes que o teu amor supre toda carência e preenche cada vazio. Espírito Santo, desperta nos outros membros da família a sensibilidade para perceber essas dores ocultas e estender gestos de acolhimento e compaixão, tornando este lar um espaço onde ninguém se sente esquecido ou deixado de lado. Espírito Santo, eu te clamo para que esta casa seja transformada em um verdadeiro altar de bênçãos, onde cada parede, cada ambiente e cada vida que aqui reside seja consagrada à tua presença. Que não seja apenas uma morada física, mas um espaço de encontro contigo, onde o céu e a terra se conectam em harmonia. Espírito Santo, que esta família aprenda a reconhecer que tudo o que possui, tudo o que vive e tudo o que experimenta tem origem em ti. Faz com que cada detalhe deste lar seja usado para glorificar o teu nome, tornando-se um lugar de adoração constante e sincera. Espírito Santo, transforma cada sala em um templo de comunhão, onde as conversas sejam cheias de sabedoria e as palavras carreguem vida e esperança. Que este não seja um lugar de intrigas ou contendas, mas um espaço de entendimento, reconciliação e apoio mútuo. Que até os móveis, os objetos e os detalhes materiais sirvam para lembrar que aqui é território consagrado. Espírito Santo, faz com que este lar seja tão cheio de tua glória que até os visitantes sintam paz ao entrar, percebam o teu toque invisível
e reconheçam que estão em solo sagrado. Espírito Santo, faz da mesa desta casa um altar de gratidão. Que cada refeição seja recebida não como algo comum, mas como provisão do céu, fruto da tua bondade e cuidado diário. Que ao redor dessa mesa haja risos sinceros, palavras de encorajamento e lembranças que aquecem o coração. Espírito Santo, que os alimentos não sejam apenas sustento físico, mas também momentos de união, onde cada membro da família se fortalece em amor e em fé. Que a mesa desta casa nunca conheça escassez, mas esteja sempre cheia da abundância que só tu podes prover. Espírito Santo, transforma cada quarto em um santuário de descanso, onde não haja espaço para insônia, pesadelos ou perturbações. Que cada cama seja lugar de renovação, onde os sonhos sejam inspirados por ti e não perturbados pelas preocupações. Que a noite nesta casa seja marcada por tranquilidade e que cada manhã seja recebida como nova oportunidade de viver em tua presença. Espírito Santo, cobre cada vida com tua paz, que excede todo entendimento, e que nenhum medo ou angústia consiga permanecer onde tu habitas. Espírito Santo, torna cada oração feita neste lar em um incenso suave que sobe até o trono do Pai. Que não sejam palavras repetidas sem vida, mas clamores cheios de fé, confiança e sinceridade. Ensina esta família a orar em unidade, a dobrar os joelhos juntos e a declarar que este lar pertence a ti. Espírito Santo, que a oração seja a base de tudo o que acontece nesta casa e que nenhuma decisão seja tomada sem antes buscar tua direção. Faz com que este lar seja marcado por uma atmosfera constante de intercessão, onde os céus se abrem e milagres se tornam realidade. Espírito Santo, unge cada canto desta casa com a tua presença, de forma que não exista ambiente algum fora da tua influência. Que a sala seja lugar de comunhão, os quartos de descanso, a cozinha de provisão e até mesmo as áreas externas sejam cercadas de paz. Espírito Santo, coloca um selo espiritual neste lar, para que qualquer intento do inimigo seja frustrado, que a inveja não prospere, que a maldição não encontre espaço e que nenhum espírito maligno ouse permanecer aqui. Transforma esta casa em um escudo de bênçãos, impenetrável contra o mal e totalmente rendida ao teu domínio. Espírito Santo, faz desta família testemunho vivo do que significa morar em um altar de bênçãos. Que vizinhos, amigos e parentes percebam a diferença e vejam a tua mão agindo em cada detalhe. Que a saúde, a prosperidade, a paz e a unidade sejam marcas constantes que revelam a tua presença. Espírito Santo, usa este lar como farol que inspira outros a também consagrarem suas casas a ti. Que cada pessoa que cruzar essa porta saia transformada, tocada pela atmosfera espiritual que reina aqui. Espírito Santo, sela este altar de bênçãos para que nunca seja profanado, nunca seja abandonado e nunca perca a intensidade da tua presença. Que os dias se multipliquem em alegria, as noites em descanso e as gerações futuras sejam marcadas por esse legado. Espírito Santo, estabelece aqui não apenas um lar, mas um lugar de encontro constante contigo. Que esta casa seja lembrada para sempre como território onde tua glória repousa, onde tua bênção permanece e onde tua presença é celebrada em todo o tempo. Espírito Santo, eu te clamo para que esta casa seja consagrada de forma plena, transformando-se em um altar vivo, onde tua presença é exaltada em cada detalhe. Que os lares não sejam apenas paredes e telhados, mas verdadeiros refúgios de fé, onde o teu poder é reconhecido diariamente. Espírito Santo, toma cada espaço e cada vida, de modo que tudo o que acontecer aqui seja reflexo da tua glória. Que este ambiente seja um ponto de encontro entre o céu e a terra, irradiando bênçãos que transbordam para todos ao redor. Espírito Santo, estabelece nesta família a prática constante da oração, para que cada manhã comece com gratidão e cada noite termine com louvor.
Que o hábito de buscar a tua face seja cultivado com disciplina e amor, tornando-se um estilo de vida que gera frutos visíveis. Espírito Santo, desperta em cada membro desta casa a necessidade de te honrar em todas as suas ações, de forma que cada decisão seja tomada com reverência e submissão à tua vontade. Espírito Santo, torna este lar uma fortaleza de fé, onde nenhum ataque do inimigo encontra espaço. Que as orações aqui realizadas sejam como muralhas que cercam a família, protegendo-a de todo o mal físico e espiritual. Espírito Santo, unge cada parede, cada quarto e cada ambiente, expulsando qualquer sombra de escuridão e enchendo de luz que jamais se apaga. Que a atmosfera desta casa seja marcada pela tua paz inabalável, fazendo dela um verdadeiro santuário de bênçãos permanentes. Espírito Santo, eu te peço que cada visitante que entrar nesta casa seja impactado por tua presença. Que sintam leveza no ar, descanso no coração e paz no espírito. Que reconheçam que aqui não habita apenas uma família, mas um altar onde tua glória é honrada e celebrada. Espírito Santo, usa este lar como testemunho vivo, inspirando outras famílias a também consagrarem seus lares a ti. Que a bênção não fique apenas dentro destas paredes, mas se espalhe para vizinhos, amigos e todos que se aproximarem. Espírito Santo, derrama sobre este lar prosperidade, saúde e união. Que cada necessidade seja suprida conforme tua vontade e que a abundância seja visível não apenas em bens materiais, mas sobretudo em amor, paz e harmonia. Espírito Santo, fortalece cada coração, renova cada mente e multiplica a esperança em todos os dias. Que a alegria seja constante e que este lar seja lembrado sempre como casa de bênçãos, lugar de milagres e altar de comunhão contigo. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego este lar, esta família e cada vida que aqui habita totalmente em tuas mãos. Que a partir deste momento, esta casa seja reconhecida como território consagrado, altar de milagres e refúgio de bênçãos. Espírito Santo, permanece aqui dia e noite, guardando, protegendo e restaurando. Que cada geração futura se lembre do que foi edificado neste altar e continue a viver sob tua presença poderosa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Ao final desta oração poderosa, entendemos que quando o Espírito Santo entra em uma casa, ele não apenas visita, mas transforma. Feridas são curadas, divisões são quebradas, relacionamentos são restaurados e a paz se torna a marca visível de uma família renovada. Tudo aquilo que parecia perdido encontra novo rumo. E o lar deixa de ser apenas um espaço físico para se tornar um verdadeiro altar de bênçãos. Essa é a prova de que o Espírito Santo é capaz de realizar o impossível quando o convidamos a habitar entre nós. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo tocou o seu coração e trouxe esperança para a sua vida, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações que continuarão fortalecendo sua fé. Compartilhe também nos comentários o seu pedido de oração, pois juntos queremos interceder pela sua causa. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual, conhecer as maravilhas da presença do Espírito Santo e apoiar este canal, considere adquirir o e-book especial que preparamos para você, um material que pode abençoar ainda mais sua jornada. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que o Senhor derrame sobre sua vida graça sem limites e multiplique vitórias em todas as áreas. Até o próximo vídeo.